Olá, este é o seu Vanguarda Comunidade e nosso tema hoje é terapia de vidas passadas. O que para uns é apenas a confirmação da multiplicidade das vidas, para outros é um mecanismo de exploração do inconsciente. Vamos esclarecer estes e outros aspectos da questão com o Dr. Edson Flávio Martins, que é médico e psicoterapeuta. Sua especialidade médica qual é, Edson? Eu sou médico urologista. Urologista. Urologista, uropediatria e tenho um currículo já... Quantos anos de trabalho profissional já na área? Na área de medicina, como formado, eu me formei em 1972, então já vai para 34 anos. 34 anos de formado, de uma vasta experiência, né? Vamos começar... Dentro da medicina eu fiz tudo, né? Fiz a carreira acadêmica, fui professor em universidades, então tenho trabalhos publicados, tudo isso aí eu fiz dentro da área médica mesmo. Ótimo. E agora essa questão da terapia de vidas passadas, que inclusive... Vamos, inclusive, começar com uma definição, que eu acho isso importante, para que quem está em casa nos acompanhando saiba exatamente do que nós vamos conversar aqui. O que é a terapia de vidas passadas? Esse termo ainda é aceito hoje em dia? Há a possibilidade de se transformar? Há alguma hipótese de trabalho para se mudar essa denominação, para facilitar a compreensão das pessoas? Então, eu digo o seguinte, que essa denominação de terapia de vidas passadas foi dada por um editor de um primeiro livro que foi publicado sobre esse assunto e não tinha um nome. Há muito tempo. Nos anos de 60, o Dr. Morris Netterton lançou um livro e não tinha um nome. Então o editor falava, por que tal terapia de vidas passadas? E ficou desse jeito. Mas esse é um nome que, infelizmente, traz um pouco de preconceito quando você está fazendo uma coisa científica, quando você está procurando fazer uma psicoterapia, sem conotação maravilhosa, sem magia, sobrenatural, sem religião no meio. Tudo. Isso. Então, a proposta, até o nome foi mudado da associação a que eu pertenço, porque eu fui uma das pessoas que defendeu essa mudança. Qual era o nome anterior da associação? O nome era Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Terapias de Vivências Passadas. Era um nome enorme, para dizer pouca coisa. Então, e agora, a minha sugestão foi, vamos colocar Associação Brasileira de Hipnoterapia Regressiva, um nome curto, e que tira essa conotação de, é maravilhoso, é mágico e tal. E aí entra uma outra palavra que é meio perigosa também, de hipnose. Muita gente acredita que isso aí é charlatão que lida com isso, mas mexendo com o íntimo das pessoas. Como é que é isso? Isso não é mais considerado, existe duas vertentes, né? Existe a hipnose de palco, que realmente é espetáculo. Aquilo lá é para divertimento, onde você vê gente comendo maçã, aliás, comendo cebola, dizendo que é maçã. Coisas assim, ou imitando o cachorro e tal. Isso aí é ruim para nós que fazemos terapias com hipnose dentro de consultório. Lá não tem nada disso. Ou seja, existe rigorosamente uma metodologia científica para se mexer com isso. Em 1998, os conselhos regionais e brasileiros de psicologia, odontologia e medicina regulamentaram a hipnose para uso por esses profissionais. Então, agora a medicina considera que é uma ferramenta útil e permitida ao médico. Então, atualmente eu prefiro chamar de hipnoterapia regressiva por isso, porque agora eu estou fazendo uma coisa que é regulamentada dentro da minha profissão de médico. Legal. Ainda não é uma especialidade, mas... Agora, independente disso, da aceitação da ciência ou de uma elaboração de uma metodologia aceitável para isso, como que é possível explorar as vivências passadas, as vidas passadas, no caso daquela terminologia anterior, sem esbarrar nas convicções religiosas dos pacientes? Tem gente que quer resolver um bloqueio emocional, por exemplo, que trava a vida dela, no relacionamento dela com os colegas de trabalho ou com a própria família, mas que não acredita em reencarnação, por exemplo. Como superar esse bloqueio lá dentro do consultório? Então, as pessoas que vão me procurar, muitas delas acreditam em vidas passadas, outras não acreditam. E outras pertencem a religiões que não aceitam nem a hipótese. Então, o que eu sempre digo é que aqui não é religião, não é para provar que existe coisa alguma, nós fazemos uma terapia. Agora, a explicação fica para cada pessoa achar a sua. Mas eu acho que tem muitas explicações que a pessoa pode aceitar. Uma delas, por exemplo, seria... pode ser um truque, né? uma metáfora, um simbolismo que a minha própria mente pega o meu conteúdo, a minha vida, a minha história e produz uma vida passada. Porque a mente é fértil, poderia criar uma história e a pessoa mergulhar do ponto de vista nisso. científico, Abranches,
nós não temos certeza mesmo, não tem como provar a existência disso, nem a não existência. É um campo muito difícil de você afirmar. Não há um mecanismo para afirmar isso, por enquanto. Agora, cada um tem as próprias experiências, né? Tem gente que tem provas que para eles servem, não servem para apresentar para os outros, mas servem para ele. Agora, na terapia, o paciente regride mesmo ao passado, ou o que vai lá para trás? Na verdade, você não regride, né? A gente até diz, o paciente já chega no consultório regredido. Ele já traz uma vivência que não tem nada a ver com o atual, sabe? Mas não percebe. Muitas vezes isso aí não estou dizendo vidas passadas só. Quantas vezes nós agimos como crianças, né? Uma criança que a gente já foi do nosso passado. Algo acontece que me lembra um fato da infância. E aquilo, então, eu entro com aquela personalidade que eu tinha quando tinha aquela idade. Tá certo? Sim. Então, nós só conscientizamos a pessoa de que aquilo que ele está vivendo não pertence a hoje, mas pertence a um outro tempo. Tá? E a gente acessa a memória, não é uma viagem no tempo, claro. Né? A pessoa não vai no passado, não fica criancinha, não fica agachada lá, mas ela é apenas a memória que vai lá. A memória que está no seu cérebro de agora, né? Está guardada dentro dela, em algum lugar dentro dela, é essa memória que registra essa vivência. Exatamente. Tá. E é possível fazer a regressão, então, apenas para esta existência, para esta vida? Claro, a gente quando faz hipnoterapia regressiva, não estou falando que eu vou para a vida passada, e muitos pacientes nem precisam fazer Pode regressão. ser para a semana passada? Pode ser para ontem, para a semana passada, para 5 anos de idade, para dentro do útero, né? E tudo nessa vida. E eu também não falo assim, agora você vai para uma vida passada. Eu não costumo dar esse tipo de comando, né? Comando hipnótico. Eu faço a indução. Agora, para onde o inconsciente dele vai levar, é ele que... Quer dizer que cada um aqui é encaminhado na sua própria necessidade. Na própria necessidade. Para onde ele vai, o que aparecer dentro da sessão é uma coisa que eu vou ter que pegar e trabalhar de maneira psicoterápica. Que o que aparece é a necessidade dele? É o que ele precisa acessar. Sabe? A gente confia que o inconsciente vai levar ele àquele momento que ele precisa ver. Tem muita gente que morre de medo de procurar um profissional como o senhor, por exemplo, porque acha que corre o risco de ficar preso lá no passado e não voltar para o presente. Isso é possível acontecer? Isso é uma das coisas que sempre perguntam, né, pra gente. Será que eu vou ficar lá? Eu falo, bom, se você tivesse ido, realmente pego uma máquina do tempo, né, daquelas de ficção científica, ido para o passado, talvez até houvesse esse perigo. Mas como eu já afirmei, nós não fazemos viagem no tempo, nós acessamos uma memória. Então não tem como você ficar preso lá. Agora, tem alguns riscos sim. Se você faz com alguma pessoa que não está preparada para trabalhar o conteúdo com as ferramentas da psicoterapia tradicional, que na verdade é isso que nós fazemos. Ele vai cair num trauma lá do passado e ele o terapeuta não vai saber lidar com aquilo. Então ele vem e fica com aquilo aflorado. Então ele pode piorar do problema dele. Então nós vamos tratado com alguém não habilitado. Não habilitado. Esse é um risco muito sério e a gente tem que tomar todos esses cuidados. Por isso que eu estou trazendo gente preparada para esse trabalho, como é o seu caso. Vou fazer um intervalo agora. No próximo bloco eu quero conversar sobre como o terapeuta trabalha para fazer uma pessoa entrar no processo regressivo. Você vai saber disso aí e muito mais, hein? Até já!